segue. Hoje a gente vai fazer uma atividade prática relacionada à posição, né? Eu deixei para vocês esse arquivo de laboratório, tudo bem? E eu acredito que todos baixaram, né? Por favor, quem não baixou vai perder a oportunidade de estar fazendo esse acompanhamento lá na hora do vídeo. Mas ainda dá tempo para isso, tudo bem? O que eu vou fazer? Vou pegar esse circuito aqui, vou fazer os cálculos deles, tá? Vou fazer a demonstração vou pegar a informação colhida lá no nosso software, o Proteus, e depois eu vou fazer de forma prática aqui esse circuito, tudo bem? Não vai ser semelhante os valores resistivos. Os valores resistivos não são esses daqui que estão aqui, tá? O outro valor resistores que eu tinha aqui na bancada. Então eu vou dar uma pausa aqui e vamos trazer para cá. Bora lá, pessoal. Nossa aula hoje será de prática, né? Então, como eu falei anteriormente para vocês, esse aqui é o procedimento, né? Então aqui a primeira prática vai ser desenvolvimento, teorema da superposição. Calcular quer dizer que a gente tem que fazer de forma teórica, né? Calcular e medir as correntes nos resistores I1, I2 e I3, tudo bem? Dado o esquema, né? Então esse aqui é o circuito, sendo que eu não tenho esses valores dos resistores, tá bom? Nesse lugar aqui, o que eu tenho é um resistor de 1K5, e no lugar deste aqui, eu tenho um resistor de 12 kΩ. Então pronto. A alimentação, eu tenho uma fonte de 9 volts ajustável, eu vou alimentar aqui. Essa de 5 volts aqui, eu vou alimentar com alimentação do carregador do celular. Tudo bem? Então é uma forma que eu achei para a gente conseguir fazer essa prática aqui, tá? Então, vamos ver primeiramente o teórico, tá ok? Então, bora lá. Aqui é o seguinte, tá aqui o circuito, né? Tenho duas fontes de alimentação, 3 resistores, e como a gente fez em superposição, né? A gente, para calcular a corrente, que cada fonte vai estar influenciando no resistor R1, R2 e R3. Então eu comecei com a fonte de 9 volts. Então a gente permanece com a fonte, onde for fonte dá um curto. Peguei aqui e dei um curto na fonte, ó. Quando eu dei um curto na fonte, ó, eu tenho que pensar como corrente, tá? Vamos lá. Se a corrente sai do menos por mais, a corrente vai fazer isso, ó. Aí ele chegou, ele viu um curto aqui, um jump, ó. Lembra que a corrente ela tende a percorrer o caminho mais curto e o menos resistivo? A corrente ela não vai vir para cá, porque ela vai vir um resistor de 12 kΩ. Então, o que a corrente vai fazer? Vai lá e vai voltar para cá, porque ela viu um curto. Então, esse R3 para essa fonte, ele não existe. Redesenhei aqui o circuito, né? Olha lá, o curto da fonte. Então, o que ele está vendo? Um circuito em série. Então, qual é a resistência total? R1 mais R2. Resistência total, R1 mais R2, 2,5 kΩ. Agora, eu posso calcular a corrente total desse circuito. Essa corrente que vai sair daqui e vai voltar para cá. Não é isso? Porque isso já está vendo um circuito sério. Então, vai ser 9 dividido pela soma dos dois, que dá 2,5 kg. Convertir para ohms, dá 3,6 mA, a corrente total. Mas nós queremos saber qual é a corrente no resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Vamos ver aqui? Vamos analisar aqui. Eu vou usar esse aqui para analisar a corrente. Tá? Ó, a corrente total vai passar no R1, vai voltar, que ele viu um curto, e vai passar no R2. Então vocês concordam que a corrente total em R1 e R2 é igual? Ó? E qual é a corrente no R3? Ele não vai passar no R3, porque ele viu um curto. Logo, a corrente no resistor R1 é igual à corrente total, que é 3,6 mA. Então, R1 e R2 são iguais, 3,6 e 3,6. E a corrente no R3 é zero. Tá aqui, ó. A corrente vai fluir no R1 e R2 são iguais, que é 3,6 ampere. 3,6 ampere, pronto.
Eu já calculei a corrente que está sendo influenciada pela minha fonte de 9 volts. Tudo bem? Superposição, né? Agora eu vou trabalhar com a outra fonte. O que que fala? A gente então chegou agora para 5 volts. Eu tiro a fonte, elimino a fonte de 9 volts, não é isso? E deu um curto. Aí veio esse circuito aqui. O que que ele está enxergando aqui? Vocês observam que esse R1 e R2 estão em série? Ó. Então eu posso fazer um R equivalente de R1 e R2. Tá aqui, ó. R1 e R2. Fiz um equivalente. Quando eu olhar aqui, né? Eu vou ver esse circuito aqui. Tá? Redesenhei ele. R1 mais R2. R1 mais R2, 1,5 com 1K, dá 2,5K. Em paralelo com R3. Ah, quem é o paralelo dos dois? 2,5 vezes 2 sobre esse tal. Tá, vamos lá. Isso aqui vocês já estão matando de frente. O paralelo desses dois aqui dá 2K. Então, eu medi aqui, né? Fazendo cálculo. Deu redondamente 2K, mas vamos lá colocar. Pela calculadora deu 2.068 ohms. Vamos considerar isso aqui, tudo bem? Pronto, eu consigo ver agora, a calcular a corrente total, que é VT sobre RT. VT é 5 sobre RT, que é 2.068. Então, 5 dividido por 68 deu 2,41 miliampere. Mas lembra que isso aqui é a corrente total. E o que a gente quer é a corrente no resistor 1, R2 e R3. Vamos analisar aqui esse circuito aqui. Vamos aqui. Olha aqui. Ó. Vou pegar esse circuito aqui. Quando a gente deu o curto ali na fonte, virou isso aqui. Vocês concordam que do menos para o mais, eu vou fluir uma corrente nesse sentido aqui. Ó. E vou ter outra corrente nesse sentido aqui. Ó. Esses dois vão somar e voltam a ser total. Lembra de Kirchhoff, né? A soma das correntes individuais é igual à corrente total. Então, olha aqui, ó. Quando ele está vendo esse movimento dessa corrente aqui, ó, essa corrente está passando em quem? Em R1 e R2. Ó. Então, ó, essa corrente que passa aqui vai ser igual tanto para R1 como R2. Não é isso? Olha aqui, ó. R1 e R2, olha aqui, ó. Ah, tá bom. Vamos partir desse princípio aqui. Agora eu cheguei aqui, olhei. Olha o R1 e R2. Quantos volts está em cima do R1 e R2? 5. Olha aqui o 5. Ó, 5 volts. Então eu tenho 5 volts e tenho resistência, eu posso saber quem é corrente em R1 e R2. Não é isso? Porque elas são iguais. Então 5 dividido por 2.500, ó. Né? A corrente no resistor R1 é igual a corrente no resistor R2, que é igual a quem? A VT sobre R1 e R2. R1 e R2. Então VT 5 dividido 2.500. 2 miliamperes. Acabei de descobrir quem é a corrente em R1 e R2. Agora, qual é a corrente IR3? A corrente IR3, bora ver aqui. Ah, rapaz, olha lá. Eu tenho 5 volts direto em cima da R3. Ó, 5 volts em cima da R3. Aqui, ó. 5 volts em cima da R3. Então a corrente vai ser 5 dividido por 12K. Então, 5 dividido por 12K, transformando para ohms, né? E R3 vai dar 416,6 microampere. É quase 0 ampere, tá, pessoal? 0,000. Mas para eletrônica, isso aqui conta muito, tá? Uma correntezinha baixinha, porém tem que levar em consideração. Eu acabei de calcular as correntes, tá bom? Eu calculei a corrente em R1, R2, R3, quando eu vejo a fonte de 9 volts. Acabei de calcular a corrente em R1, R2, quando eu vejo a fonte de 5 volts. Calculei R3 quando vejo a fonte de R3, de 5 volts. Agora eu tenho que observar os sentidos da corrente, né? Bora ver aqui esse circuito aqui, como é que eu analisei. Tá bom? Como foi que eu analisei esse circuito aqui? Se eu for com a corrente daqui para lá, ó, vocês observam que esse sentido está assim? Ó. Eu dei um curto aqui, tá, pessoal? Eu dei um curto aqui. A primeira análise é dando um curto aqui, ó. Quando eu dei um curto aqui, né, a corrente fez isso aqui, ó. Então, ó,
a corrente está no mesmo sentido. Ó. É como se eu pegasse esse resistor e fizesse isso aqui. Ó. Então a corrente está no mesmo sentido para os dois. Então, a corrente que passa no R1 e R2 tem o mesmo sentido. Então, bora lá. A corrente que passa no R1 e R2 é o mesmo sentido. Tá bom? E em R3, lembra que a corrente não vai para o R3 porque está um curto aqui, ó. R3 é 0. Então já viu o sentido aqui. Agora vamos ver o sentido para 5 volts. Vou pegar esse circuito aqui, tá bom? Esse bem aqui para ver o sentido da corrente. Quando eu vi esse sentido, ó, olha, no R1 e R2, ele vem para cá, ó. É como se estivesse vindo para cá, ó. R1 e R2 está nesse sentido. E R3 nesse sentido. Olha aqui, nesse sentido. R1 e R2, R1 e R2 nesse sentido. E R3 nesse outro sentido. Tá? Aí, eu peguei e copiei o sentido para cá. Para a fonte de R1 9 volts, o sentido é esse aqui. Para a fonte de R1 9 volts, para 5 volts, o sentido da corrente no resistor R1 para 5 volts é nesse sentido para cá. Logo, se os dois vetores estão opostos, subtrai o maior do menor. 1,6 mA. Esse aqui é a corrente que a gente deve achar lá. Pode ser que não seja igual porque tem as tolerâncias, mas teoricamente é isso aqui, tá bom? Aí, vamos ver qual é a corrente que vai ver no resistor R2. Quando a gente analisou a corrente no R2 vista pela fonte de 9 volts, ela tem esse sentido. Analisamos a corrente no R2 vista pela fonte de 5 volts, tem esse sentido. Sentidos opostos, subtrai. Maior do menor, deu 1,6 mA. Maravilha, né? Isso aqui a gente já viu que eles estão em série, por isso que deu igual aqui, ó. Agora, aliás, não tem nada a ver série não, tá pessoal? Deu igual aqui, nós vamos já descobrir. Aí, vamos analisar aqui, eu não sei se eu estou conseguindo focar aí. Tá? A corrente no resistor R3. No resistor R3 para a fonte de 9 volts, ela deu 0. Lembra por que deu 0? Porque em 9 volts ela deu um curto aqui, ó, e ela não passou para lá. Então, para 9 volts a corrente foi 0. A corrente para R3. A corrente para a fonte de 5 volts, a corrente para a fonte de 5 volts, se a gente olhar aqui, a corrente para 5 volts, eu já tenho 5 volts em cima dele. Ó. É 5 dividido por 12.000, que deu 416 mA. Tá bom? Então, na nossa teoria, vamos ver, deu isso aqui, ó. No IR1, 1,6 mA, no R1, 1,6 mA, no R1 aqui, tá? No R2, 1,6 mA, e no R3, 416,6 microampere, né? Então aqui micro. Então, vamos lá. Na teoria deu isso aqui. Bom. Bora lá, pessoal. Então, eu fiz o circuito que a gente calculou, todos os cálculos na agorinha, lembra? E lá no Proteus deu, ó, 1,6 mA em R1, 1,6 mA em R2, ó. Tá bom? E no R3, 417 microampere, né? Bateu com o nosso teórico, ó. R1, 1,6 mA, R2, 1,6 mA e R3, 416 microampere, né? Se a gente olhar aqui, pelo menos aqui está batendo no software, está batendo nos nossos cálculos teóricos. Agora a gente vai verificar isso na prática, tá ok? Então, só aproveitando isso aqui, ó, só para a gente lembrar, laboratório, tudo bem? Que quando eu vou ver a corrente, eu tenho que abrir o circuito, tá bom? O amperímetro tem como característica uma resistência muito pequena, tá? Que
para que ele não influencie nos cálculos resistivos do teu circuito. Então, teoricamente, ele tem uma resistência muito pequena. E ao contrário do multiteste, quando ele vai medir em forma de tensão. Já é uma corrente, uma resistência tendendo infinita, tá? Para o amperímetro não, é como se fosse uma resistência muito, muito pequena, para que não interfira. Então, a gente abre o circuito, abre o fio, mete o amperímetro e a gente vai medir a corrente. Vamos ver isso agora na prática. Tá, okay? Então, vamos medir aqui a tensão na entrada, né? Cadê? Tensão na entrada. 9 volts, tá vendo, pessoal? Tá ok? 9 volts. Tá ok. Agora, eu vou utilizar o carregador aqui e vamos ver a alimentação dele, tá? Ligar na tomada. Liguei ele bem aqui. Cadê o fio? Cadê o fio? De garotinho. Deixa eu ver se tá, o cabo não está conectado aqui. Vou medir aqui, deu quanto? 5 volts. Ok? Tá bom, é só para testificar que a gente está entrando com as alimentações conforme os cálculos. Tá bom. Agora, pessoal, eu vou alimentar aqui o circuito, tá? Mas se eu alimentar, ele vai estar já circulando corrente, porque o 5 volts está alimentado aqui, conforme o esquema, mais aqui, menos. Mas lembra que para mim poder medir uma corrente, eu tenho que abrir um circuito, né? Então, ó, eu abri o circuito, deixa eu olhar para cá, vamos mostrar bem aqui assim. Ó, eu vou rasgar bem aqui e vou meter o amperímetro aqui. Então, se eu soltar o borne positivo da bateria e meter entre o borne positivo e o resistor, eu coloco o amperímetro. É o que eu vou fazer agora. Tá? Peguei uma escala aqui. Como eu sei que é 1,6 mili, aliás, o meu cálculo deu 1,6 mili, eu vou colocar na escala de 20 mili ampere DC. Tudo bem? É assim que a gente vai antes de conectar. Primeiro, o que eu vou fazer? Corrente. Que tipo de corrente? DC. Se eu sei o valor, eu coloco uma escala aproximada. Se eu não sei o valor, eu vou colocar numa escala bem alta, tá? Mas como eu teoricamente vou dar 1,6, eu vou colocar na escala de 20, tá ok? Eu vou colocar em série. Quando eu falo em série, ela vai vir, a corrente vai fluir da bateria, vai passar dentro do aparelho e vai voltar para o circuito. Vamos ver. Pronto. Ó, pessoal, quanto que deu a corrente? A corrente medida deu 1,52 miliampere. Então, ó, deu 1,52, tudo bem, miliampere. Tá, 1,52. Qual foi o nosso cálculo? Os cálculos, onde é que está aqui? Onde é que a gente calculou? Tá aqui. Nos cálculos deu 1,6 miliampere e deu 1,52 miliampere. Então, parabéns, pessoal. Nosso cálculo está de parabéns. Ó. A teoria, a prática, testificando o conceito teórico. Tudo bem? É porque muitas das vezes tu faz uma teoria, tu elabora um artigo, mas o que vai valer é a prática. Aí tu tem que adaptar o teu artigo ao resultado da prática. E aqui a gente confirmou que o resultado teórico é o resultado prático. Não deu igual, porque também, né, pessoal, tem tolerância de resistores, tá bom? Então, ó, o R1 vai ser igual ao R2, ó, 1,6 miliampere. Eu nem vou precisar tirar, pessoal, medir ele no outro ponto, mas eu vou medir. Não é necessário não, porque olha aqui, a corrente vai voltar por ele. R1, a corrente passa no R1 vai ser igual ao R2. Poxa, mas vocês querem que eu comprove? Então vou fazer isso.
Tá, pausa aí. Tá, pessoal, esse aqui é o nosso R2, né? Então, segundo o circuito, isso que é a função do técnico, do eletrônico. No circuito, para medir a corrente, eu tenho que romper aqui o circuito ou abrir e meter o amperímetro. É o que eu fiz aqui, ó. Abri o circuito e meti o amperímetro. Então, uma corrente vem para dentro do multiteste e volta. Olha quanto é que está dando. 1,62 miliampere. E nos nossos cálculos deu 1,6 miliampere. Mais outra vez, confirmando o valor, tá bom? Lá em cima deu 1,52 mil, 1,6. Um movimento aqui faz uma diferença mínima, mas maravilha, bateu. Agora resta a gente medir a corrente no resistor R3, que deu 416 microampere. Como é que eu faço para medir a corrente no R3? Corrente no R3, eu vou ter que romper aqui um fio e meter o amperímetro. Vamos fazer isso. Pronto. Vamos medir aqui no R3 de 12K, né? A gente abriu o circuito, eu abri, ó. Né? Então, pelo esquema, eu abri bem aqui, ó, antes de chegar na fonte. Agora eu vou meter um amperímetro aqui. Tem que estar em série, não é isso? Olha lá. Vou pegar um lado do amperímetro. Vou ligar aqui no resistor. O outro lado, lá na fonte. Não sei se você... Dá para ver erros? Não, né? Vamos aqui. Pronto. Tá meio ruim. Mas está aqui, ó. Deu 499. Está na escala de micro. Então deu 499 microampere. Os cálculos, na teoria, daria 416 microampere. Mas o que é microampere, pessoal? Microampere é como se eu tivesse isso aqui, 0,0416 ampere. Ó, olha a corrente, baixíssimo, aproximado de zero. 0,0000. Então aqui, ó, deu 0,00499, né? Mas a gente converteu para o submúltiplo da amperagem, ficou em micro. Então, mais uma vez, maravilha, pessoal. Ó, deu 416, 499, tá excelente, tá bom? Lembra que tem as tolerâncias, as variações da própria minha alimentação. Então, bacana. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou comprovar aqui se isso aqui é fato, ó. Eu quero saber se, quando eu dou um curto na fonte de 5 volts, a corrente no R1 dá 3,6 miliampere. Fazendo esses cálculos aqui, ó. No primeiro, ó, eu vou dar um curto. Quando eu dei um curto, eu calculei e deu quanto? 3,6 miliampere. Então, é isso que eu vou fazer. Bora lá. Então, agora a gente vai comprovar aqui, usando teleposição, só a influência da fonte de 9 volts em cima do circuito. O que a gente faz? Tira a fonte, eu desconectei já a fonte, tá, pessoal? Está desconectada. E vou dar um curto. Onde era a fonte, coloquei um curto. Agora eu vou medir a corrente, né? Coloquei a corrente aqui, nesse ponto aqui, ou aqui, tanto faz, que vai estar em série. Não coloquei bem aqui para facilitar a minha vida. E eu medi, ó. Tá dando 4,06 miliampere. 4,06 miliampere. Quando eu tiro a fonte de 5 volts e coloco um curto no lugar. Segundo nossos cálculos, daria 3,6 miliampere. Está correto, tá, pessoal? Pessoal, essa diferença, lembrando que tem a tolerância dos resistores, tá? E a minha alimentação aqui também não precisa, né? No entanto, está maravilha. E levando em consideração que o meu multiteste, pessoal, é um multiteste bem velhinho, bem velhinho. O que é que não está aparecendo, meu filho? Me fala, o multiteste está aparecendo agora? Tá bom. Então, é porque, pessoal, eu não estou gravando aqui, quem está gravando é aqui em cima, tá bom? Às vezes pode acontecer, tá? Então, só lembrando, tá ok? A corrente bateu com o
teórico, 3,6, 4, muito teste já é antiguinho, tolerância, tá maravilha. Então, agora, vamos ver agora, considerando a fonte 9 volts em curto. Quando eu considerar 9 volts, ele diz que a corrente no R1 e R2 tem que ser igual a 0. Então, vamos lá, Augusto, pausa aí. Bora lá, pessoal. Agora, a gente fez a simulação, dando curto na fonte de 5 volts, tirando ela e dando curto, e mediu aqui, não foi? Na teoria deu 3,6 e na prática deu 4 miliamperes, né? Mas eu expliquei que essa diferença pode ser decorrente de quê? Do meu aparelho, que já é antiguinho, e das tolerâncias dos resistores. Mas bateu. Então a influência dessa fonte de 9 volts para a corrente em R1, R2 e R3, né? R3 deu 0, valeu. Agora nós vamos fazer o quê? Eu vou retirar a fonte de 9 volts, colocar um curto e permanecer que é de 5. Eu vou medir com a corrente em R1 e R3, que é igual. Na teoria deu 2,0 ou 2 miliamperes, né? E no R3 416 microampere. Então bora lá. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um curto aqui e colocar um amperímetro aqui. Então eu vou dar um curto, abrir o circuito aqui e colocar um amperímetro. Vamos fazer isso, tá? Então, ó, peguei aqui, coloquei o amperímetro nessa posição, ok? E agora vocês estão vendo que está dando 0, né? Os 5 volts já está alimentado, ok? Está dando 0. Na hora que eu curto-circuitar essa ponta aqui, eu vou estar fazendo esse circuito aqui, ó. Esse circuito bem aqui, tá? Eu vou dar um curto, vamos lá ver quanto é que dá a corrente. 2,3 miliampere. No nosso cálculo, a corrente deu 2 miliampere. Maravilha! Mais uma vez comprovou que o conceito teórico está batendo com o conceito prático, tá ok? Então, pessoal, essa primeira prática que a gente fez aqui, ó, de laboratório, tá bom? Só está confirmando o que a gente fez na teoria, está confirmando o que nós fizemos através do software Proteus e está confirmando que nós estamos fazendo aqui de forma prática. Não é o ideal? Não é, porque geralmente a gente usa um proteboard, né? Mas eu estou fazendo assim para ficar mais didático, para poder mostrar para vocês aqui o circuito atrás, tudo bem? Tá aqui o circuito, né? Vou novamente colocar em posição. O circuito é esse aqui, ok? Então, medimos, né? Relembramos como é que a gente faz a medição com amperímetro, né? Abre o circuito e mede o amperímetro. Quando a gente for medir tensão, coloca em paralelo na escala de tensão. No nosso caso, a prática pedia só medir as correntes, nós abrimos o circuito e medimos a corrente. E confirmou que os valores, né, mais uma vez, bateram. Então, pessoal, isso aqui a gente vai fazer ainda essas práticas lá no laboratório da FUCAP. Não fiquem tristes. Eu sei que a situação não deixa a gente um pouco apreensivo. Eu também, pessoal, me sinto assim. Eu quero pedir desculpa de vocês se às vezes eu estou cobrando mais, é porque eu gostaria muito que vocês estivessem fazendo essas atividades, não só eu, mas como a instituição FUCAP, tá bom? Me perdoe, eu peço perdão, desculpa de vocês se em algum momento eu estou dizendo que vocês não estão se dedicando ao nível que eu gostaria, mas é porque é o que a gente espera, né? O quanto a gente gostaria que vocês estivessem abraçando isso aqui, mas eu compreendo, pessoal, eu sei que esse é um momento difícil, né? A gente às vezes está pensando no nosso dia a dia, no nosso pão do dia a dia, mas pessoal, isso vai passar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar essa prática aqui e que em breve podemos fazer uma outra, tá bom? Amanhã eu vou vir com uma outra atividade, fazer o último exercício que está faltando, daquele exercício que eu deixei lá no Google Class. Pessoal, vamos buscar aquele exercício, que é de lá que eu vou fazer a atividade para segunda-feira, tá ok? Então, até mais.